Muito bem, pessoal. Neste vídeo aqui vamos dar continuidade ao nosso mini curso de concreto armado, falando agora sobre o dimensionamento de vigas. No vídeo anterior nós tínhamos comentado sobre o dimensionamento, vídeos anteriores, sobre o dimensionamento de viga baldrame, laje em uma e duas direções. Neste vídeo vamos dar continuidade, como eu já falei para vocês, no dimensionamento das vigas. Então, inicialmente aqui, primeiramente, nós temos a altura das vigas para cada cômodo. Nós tínhamos previsto no vídeo anterior sobre o dimensionamento das lajes, do comprimento do vão da laje, viga 1 e viga 2, que é o comprimento do maior vão de 5 metros. E a largura do nosso vão, que é a viga 3 e viga 4, nós temos 3 metros. Portanto, a nossa planilha já calcula aqui os valores automaticamente com base no dimensionamento da laje e da viga baldrame que nós fizemos anteriormente. Então nós temos a altura da viga considerando o vão da laje viga 1 e viga 2. Então nós temos de 0,36 metros ou 36 centímetros. A altura da viga da largura do vão viga 3 e viga 4 nós temos de 60 centímetros ou 0,6 metros. Então a espessura da alvenaria deve ser igual à espessura da nossa viga. Ok? Nós falamos aqui da altura e agora nós especificamos a espessura. Já a carga da viga em uma direção, considerando o carregamento da laje Q1, né, é de 8, o carregamento da laje Q2 é de 4. Cargas das vigas em duas direções, então nós temos carregamento em Q1, que é o kN por metros, é de 5,41, e o carregamento em Q2, kN por metros, é de 3,87. Cargas totais atuantes nas vigas, considerando o próprio peso da viga V1 e V2 em kN por metro quadrado, dá no valor de 1,76 kN por metros quadrados. Então a espessura da viga da nossa alvenaria é de 0,14, ok? Então, ó, o peso próprio da nossa viga 2 e viga 4 é de 2,97, ou seja, nós temos aí um peso próprio de viga 3 e viga 4 de 2,94 kN por metro cúbico. Aqui eu tinha falado metros quadrados, mas na verdade metros cúbicos. E agora nós temos a carga da alvenaria, que é a carga atuante das nossas vigas totais. A espessura nominal do elemento para a viga 3 e viga 4 é de 0,12. Então a altura da nossa alvenaria, considerando o pé direito, que é a altura da nossa parede, nós temos que colocar aqui manualmente. Isso vai de acordo com o nosso projeto arquitetônico. Então, supondo que nós temos aí o valor de 3,10 metros. Considerando isso, a planilha calcula a espessura do revestimento em kN por metro quadrado de 1,8, a carga da alvenaria em kN por metros de 5,58, a soma das cargas da alvenaria de V1 e V2, que são as cargas atuantes, considerando a direção em kN por metro de 11. Então, para a viga 3 e viga 4, considerando as cargas atuantes para uma direção em kN por metro é de 16. Então a soma das cargas da alvenaria de V1 e V2, considerando as cargas atuantes em duas direções, é de 11,21. A soma das cargas de alvenaria de V2 e V3 para cargas atuantes, considerando para duas direções, é de 13,93. As armaduras da viga, considerando o momento máximo da viga em uma direção V1 V2 é de 126.115. O momento máximo da viga em uma direção para V3 e V4 é de 507.891 e o momento máximo de viga em duas direções V1 e V2 é de 126.115,31. O momento máximo da viga em duas direções, considerando V3 e V4, é de 435.398,44. Ok? Agora o coeficiente de
propensão máxima em uma direção, nós temos então que o C limite, o coeficiente de compressão limite é de 31, considerando o diâmetro de V1 e V2, nós temos 30. Coeficiente de compressão para V1 e V2, se maior do que o C limite, aumentar o FCK ou aumentar a seção da viga. Então a gente precisa aumentar o FCK sobre o valor caso o C maior que o C limite. Se esse valor for maior do que o C limite, que é de 31, então a gente deve aumentar a nosso FCK. Geralmente o FCK de concreto é de 250, a gente pode aumentar para 320, 350. Então o diâmetro de V3 e V4 é de 54. O coeficiente de compressão para V3 e V4 é 12, está menor que o nosso C limite, portanto está ok. Coeficiente de compressão, aqui está escrito propensão, mas é compressão, e aqui também a gente deve ajustar, máximo de 2 direções. Então o coeficiente de compressão para V1 e V2 é de 10,01, e o coeficiente de compressão para V3 e V4 é de 10,67. A mesma coisa aqui para V1 e para V2, considerando 2 direções, esses dois valores estão menores que 31, que é o nosso limite, portanto está ok. Taxa da armadura mínima em 2 direções, que é a seção mínima, ou dito por AIS mínimo. Nós temos a taxa de armadura mínima de 0,63 para V1 e V2. Taxa de armadura mínima para V3 e V4 é de 1,13. A taxa de armadura real em uma direção para V1 e V2 é de 1,77. E a taxa de armadura real em uma direção para V3 e V4 é de 3,95. Então, nós temos que a taxa de armadura real, 2 direções, as máximas para V1 e V2 é de 1,77 e a taxa de armadura real de 2 direções para V3 e V4 é de 3,39. Ou seja, vamos considerar essas duas aqui para que a gente possa verificar qual é a espessura do nosso barramento longitudinal e a espessura do nosso barramento transversal. Ou seja, nós temos as barras principais e nós temos também a quantidade de estribos. Para V1 e V2, nós temos aqui 1,77. Nós deveremos ver então por meio desta tabela e desta tabela aqui. Então nós temos que a área do ácido da seção conforme o número de barras, dito então pela seção em centímetros quadrados ou AIS por centímetros quadrados. Nós temos que procurar aqui um valor mais próximo ou maior ou igual a 1,77. Então nós temos aqui o valor aqui de 1,77, o valor mais próximo de 1,77. Nós temos então o valor aqui de 1,80. 1,80 nós temos 9 barras, ok? 9 barras aqui principais com 5 de diâmetro. 9 barras de 5 de diâmetro, ok? Agora, para as nossas estribos, nós temos que procurar ainda assim o valor de 1,77 aqui para nós podermos saber o espaçamento e definir as nossas estribos. Então nós temos que o valor mais próximo de 1,77 está no valor de 2,52, ou seja, nós temos aí 6,3 de diâmetro a cada 15 centímetros de espaçamento. Então, para a nossa viga V1 e V2, a gente tem estes dimensionamentos. Agora, para nosso V3 e nosso V4, para 2 direções, então nós temos 3,39. Verificamos então novamente essa tabela, o valor igual ou maior ou próximo a 3,39. Nós temos aqui o valor de 4. Então nós temos aqui 8 barras de 8 de diâmetro, ok? Então nós precisamos de 8 barras de 8 de diâmetro para nossa viga 3 e viga 4. E as nossas estribos, pessoal, nossas estribos aqui, nós temos então o valor de 3,39. Nós devemos procurar nessa tabelinha aqui o valor de 3,39. Vamos verificar aqui o valor mais próximo, igual ou maior, ok? Então 3,39 nós temos então
deixa eu ver aqui, valor de 4, ou seja, nós temos 8 de diâmetro para... Opa, né não, aqui 4, 8 de diâmetro a cada, um espaçamento a cada 12,5. Pessoal, é isso, já definimos aqui os nossos vergalhões, tanto da longitudinal quanto da transversal, que seriam nossas barras principais, nossos estribos, para viga 1 e viga 2 e viga 3 e viga 4. Bom, é assim que a gente faz o nosso dimensionamento. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo, considerando que para o nosso memorial descritivo, com base nesses valores, o memorial descritivo é contabilizado, ele é ajustado, ele é configurado automaticamente. É isso e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.